Amém. Obrigado, meu amigo. Então, vamos abrir as Bíblias em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos pegar o capítulo inteiro, hein? Ele não é comprido, não, mas ele é uma coisa só. Não dá para dividir. É um capítulo que é bem oportuno. Ele fala das três parábolas bem conhecidas, que a primeira, ele fala da ovelha perdida, a segunda da dracma, da moeda perdida, e a terceira parábola é do filho pródigo, que era perdido e que se reencontrou. Então, é bem... a gente está conversando em relação a isso agora há pouco. O que eu já queria ressaltar, vocês vão ver que nas três parábolas, cada vez que alguém recebe a palavra, é uma festa no céu. Nas três parábolas, ele fala que os anjos, o céu, está se regozijando, está festejando, está alegre. Então, aceitar o Senhor nas nossas vidas, é aceitar a lei, as leis de Jesus nas nossas vidas, é uma festa, é uma alegria, não é alguma coisa que constrange, alguma coisa que dá um jugo. Não, ele fala, meu jugo é leve, não é uma coisa pesada, é uma coisa que liberta, é a verdade libertadora. Então, é festa, a gente sempre tem que lembrar que uma coisa que dá prazer para o Senhor, que tem realmente uma festa, não sou eu, é a palavra que está falando dessa festa direta. A gente vai ver que essas três parábolas, elas são o reflexo da trindade de Deus. Deus é feito por Jesus, por Deus Pai, por Jesus Filho e pelo Espírito Santo, certo? É a trindade. E nessas três parábolas, a gente vai encontrar essa trindade. Uma coisa que é muito importante, que as pessoas confundem, às vezes, é que quando a gente fala da ovelha perdida, a gente só vê a ovelha que é pastoreado dentro da igreja do Senhor. E isso não é. A ovelha perdida aqui, na verdade, a primeira e a segunda parábola são parábolas sobre as pessoas perdidas no mundo, e não dentro da igreja. É só a última parábola, que é a volta do filho pródigo, que é a volta de um filho de Deus. Os outros são ovelhas, os outros são moedas, ainda não são filhos. É quando este se converte, não se torna filho. E a terceira, ela já fala do filho, do pai e do filho. Então, é o filho que tinha se perdido realmente, que não se perdeu, que queria, por própria vontade, sair, e depois voltou. Então, vamos ler, Então, em Lucas, parágrafo 15, a parábola da ovelha perdida, Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. De quem está falando? Não é filho de Deus, não. Certo? Ele está falando de quem? Cobradores de impostos eram ladrões. Os cobradores de impostos eram caras que iam cobrar os impostos para os romanos, mas dos judeus, ficava com uma boa parte. Falava, você tem que pagar isso, mas entregava só uma outra parte. Então, ninguém gostava deles, não. E outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, o público que ele tinha cobradores de impostos, que era meio ladrão, meio não. Ele tinha
pecadores, e lá ele tinha aí os mestres, os fariseus, mestres da lei, que eram também os corruptos, hein? Na época, que oravam em público, que falavam, me dá isso em troca. Um pouquinho que a gente vê em certas igrejas hoje, hein? Que você paga para receber a bênção. Então, esse aqui era o público da lei, o criticava, e dizendo, ele se reúne com pecadores e até como com eles, falavam esses esses mestres da lei. Hein? Então, Jesus lhes contou, é por isso que ele contou essa parábola, porque eles falaram para ele, você está se reunindo com os pecadores, com os cobradores de impostos, com os ladrões. Então, por isso ele contou essa parábola. Não foi por nada. Então, ele não estava contando essa parábola para ovelhas de uma congregação, para discípulos dele. Né? Com certeza não. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará as perdidas até encontrá-la? Isso falando do Pai, hein? Dele mesmo, de Jesus, na verdade. E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá seus amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepender do que por 99 justos que não precisa se arrepender. Ou como a gente entende o final da parábola, que se trata realmente de ovelhas que são perdidas no mundo. Porque ele fala, dessa forma, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido, não de um filho de Deus que se perdeu, que se desviou, e que se arrepende do que por 99 justos que precisam se arrepender. Então, a gente tem que ter consciência disso. Essas parábolas, na verdade, é evangelização. É pescar as pessoas, é anunciar a boa nova, é pescar as pessoas perdidas. E não, isso não fala em momento nenhum de filhos de Deus que se desviaram. Porque senão a gente pode pensar assim, é dali que vem essa coisa, o pastor das ovelhas é responsável pelas ovelhas que estão dentro da igreja. Ele está falando que o pastor supremo é Jesus Cristo. Deus ele mandou Jesus Cristo, aqui ele fala, um homem, ele compara essa primeira parábola aos homens. Ele fala, um homem tinha uma ovelha perdida. O homem é Jesus. O homem é a pessoa de Jesus. Ele veio como homem, não como mulher. Não é? Então, ele veio para juntar o rebanho. Como a gente vê em Ezequiel, mas eu não vou ler, mas em Ezequiel também tem a profecia que Jesus viria, o próprio Deus falando, para juntar as ovelhas espalhadas. Hein? Então, depois ele fala que uma vez que uma se encontrou, se converteu, aí tem festa no céu. Já lá ele fala de novo, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisa se arrepender. Então, sempre uma festa, sempre uma alegria quando uma pessoa se converte. Se converter e vem a Jesus. Vamos passar para o mesmo sentido, só que a gente vai ver que aqui é no sentido do Espírito Santo. Ou o versículo 8, a parábola da moeda perdida. Hein? Ou suponhamos que uma mulher, agora uma mulher, ele não falou que era um homem que tinha as ovelhas perdidas, uma ovelha perdida, agora a gente fala de uma mulher. Tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada? Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la.
a gente tem que saber que, na época, uma moeda, um dracma, era correspondente a um dia de salário. Então, se ela tinha 10, então é que ela perdeu ela perdeu 10%, porque ela tinha quase perdeu um dia para comer. Hein? Então, era muita coisa, uma moeda lá. Não era pouca coisa, não. Era correspondente a um dia de salário. Lá eles pagavam uma moeda por dia, naquela época. E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. De novo, ele faz a mesma analogia. Hein? Tem um pecador que se arrepende, tem alegria no céu, nos anjos. Essa mulher, quem é? Aqui ela fala que ela está varrendo. Essa mulher é a igreja. É a igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Antes era Jesus. A noiva, né? Exatamente. A mulher é a noiva. Isso é a noiva. É a igreja, que é a noiva, é a mulher. Entendeu? Ela vai se encontrar com o noivo, que é a cabeça, que é Jesus. Então, a primeira parábola é Jesus. A segunda é a noiva, a igreja, que é representado, qual é a unção em cima da igreja? Quem está impulsionando e dirigindo a igreja? O Espírito Santo, não é? Uma vez que Jesus foi, ele falou: vocês são meu templo, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. É o Espírito Santo que ele nos mandou, é quem dirige a igreja, o corpo, a noiva de Cristo. Então a gente tem, em primeiro lugar, Jesus. Agora, o segundo elemento da Trindade, que é o Espírito Santo, e a gente tem o filho perdido, aqui a volta do filho perdido na terceira parábola, que é o Pai, que é Deus. Hein? No versículo 11. Então, de novo, a gente viu que tem festa no céu. Hein? Então, que ninguém vem falar: mas é difícil, é uma coisa chata de seguir o Senhor. Não, é alegria, é festa. A gente poderia todo dia se reunir e fazer festa. Mas é verdade, é fazer festa que ninguém no céu vai achar ruim. Porque eles mesmos estão fazendo festa quando a gente fala do Senhor. Entendeu? Jesus continuou no 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Agora, isso agora é diferente. Antes era a igreja que evangelizava, que levava as boas novas. É a igreja de Cristo hoje na terra que leva as boas novas através do Espírito Santo que dirige. Agora, é o homem que está saindo da igreja. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai. Então, os 2 convertidos. O pai é o Senhor, né? É Deus. Certo? Aí o mais jovem, o mais novo convertido, disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, seria assim: o novo convertido ele está cheio do primeiro amor, não é? Eu quero receber. Pai, me dá tudo que você tem para mim. Hein? O Espírito ele recebe as graças do Espírito Santo, os dons, é tudo. Hein? Ele está cheio de poder, cheio de dinheiro. Assim, lá nessa formação, é cheio de poder. Né? Aí ele tá ficando muito convencido na cabeça. Aí ele vai. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha para viver de forma desregrada. E isso realmente acontece na vida. As pessoas elas recebem do Senhor muita coisa, se engrandece. A gente vê isso mas em todo lugar, né? Na nossa volta. Esses pastores ou outras pessoas que vão se engrandecer através da fama que eles têm, do sucesso que eles têm com Jesus. A gente está vendo com Elias o outro dia, hein? Eu esqueci o nome dele, acho que é Guto, sei lá como. Depois do culto eu vou mostrar isso. Tem lá um rapaz
eu acho que ele ficou realmente cheio de Deus e depois começou a, a ficar meio doido com o poder, hein? Porque quando a gente tem o poder a gente recebe do Espírito Santo o poder dos milagres, e que as pessoas começam a ser curadas, a ter realmente uma mudança de vida, a ser alegre, aí de repente elas começam a te adorar, hein? A te ver como um semideus. E isso se vai na cabeça, ele estava entrando agora, está entrando no palco, de sobretudo de óculos de sol, com aí acende as luzes, parece um outro Gustavo que a gente conhece no mundo do show business. Mas é igualzinho. Isso é terrível, hein? Quando tem essa coisa que soube. Eu vi hoje de manhã também um vídeo onde o pastor entra Mas é inacreditável. O pastor entra na igreja, tudo de branco, as pessoas se levantam, é uma igreja grande com bancos, se levantam de cada lado, ele passa debaixo ele salva o pastor, estão se reverendo. Então, isso é coisa que sobe na cabeça. É o que aconteceu com esse filho. Ele recebeu, né, do pai, que é Deus, e depois se engrandecer, estava cheio de... Ele falou, agora eu vou pelo mundo. Né? E começa a desperdiçar as pérolas, a jogar para os porcos. A gente vai ver o que acontece. Algum dia depois, então, o filho mais jovem arrumou suas coisas, se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha para viver de uma forma desregrada, o que eles estão fazendo. Quando o seu dinheiro acabou, porque um dia acaba, o Senhor um dia mostra quem é realmente poderoso, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro, então, da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de quê? Dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Agora eu estou imaginando quem se afastou, o que passam depois de uns dias. Essa aqui tem um aviso em muitos lugares na Bíblia, né? Que a situação da pessoa que conheceu a coisa boa, ela ficou muito pior. 7 vezes. Uma vez que a casa foi limpa, o demônio volta com 7 amigos, né? Com 7 demônios. Então, a situação desse homem depois é muito pior. É o que estava acontecendo aqui, né, com ele. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Aí, quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui comendo de fome, morrendo de fome. A gente tem que sempre imaginar Deus, né, quando ele fala do pai dele. Né? Até o menorzinho no reino de Deus é grande, é maior que qualquer um. É isso que ele está falando. Né? Vou retornar então à casa do meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Ele que tinha antes recebido todos os dons, que tinha recebido já a herança do reino, hoje ele volta, ele se afastou, ele caiu em si, graças a Deus, caiu em si e volta e fala: não, agora eu não quero nada, eu só quero estar na tua casa, mas eu não preciso mais ter dons, eu não preciso mais ter o teu poder, eu só quero a tua graça. É isso que as pessoas, a gente tem que, a primeira coisa, a gente tem que ser consciente, a gente não tem que pedir nada ao Senhor de grandioso, é o Senhor que dá. A gente vê, uma vez que a gente perde o Senhor, o que basta para a gente, que ele queria só a graça, só poder ser salvo. Eu não queria mais fama, poder, esse tipo de coisa. Então, é nessa posição que a gente tem que sempre ver o irmão
ver o próximo, né? É ver o Senhor. Uma posição sempre abaixo. A gente não pode ficar em cima do cavalo. O grande problema é quando a gente tem orgulho, é que a gente, mesmo com Deus, a gente continua a querer viver com os mesmos atributos do mundo, só usando os de Deus. Isso não funciona. E trata-me como seu empregado. No versículo 20. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Deus o percebeu, ele sentiu seu coração arrependido. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, filho de Deus. Quando a gente chega nesse patamar, a gente que o Senhor vê que a gente é de verdade arrependido, é um arrependimento, a diferença entre como eu falei da outra vez, né? A diferença entre o arrependimento é o remorso. O remorso, a gente, bicho, eu não devia fazer isso. Foi ruim. O que eles vão pensar? Mas a próxima ocasião já faz de novo. Não tem ninguém vendo? Então tá bom, eu faço. Então, esse aqui é o remorso. O Senhor viu que ele tinha um coração o arrependimento. Ele viu que ele tinha um coração de verdade arrependido. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Colocam-lhe um anel no dedo e sandálias no pé. Matam um novilho gordo, faremos um banquete, celebraremos, pois o meu filho que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. De novo tem festa, hein? De novo é a festa. Então faz um banquete. Você vê que Deus realmente não tem volta para quem peca de propósito, mas também para quem se arrepende de verdade. Deus perdoa 7 vezes, 77 vezes. Quer dizer, no infinito, ele pede isso para a gente. Então, quando ele fala que não tem volta, mas no mesmo tempo, Deus é compassivo, hein? Ele tem compaixão. Ele vai perdoar, mas a gente tem que realmente ter o arrependimento. Tem uma coisa que dói no coração, no estômago. Não é um simples remorso, porque lá não tem volta, não. Versículo 25. Enquanto o filho mais velho trabalhava no campo, enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão, em vez de se regozijar, ficou com tudo enciumado, hein? São os velhos, dentro das igrejas assim um pouquinho, né? Eu espero que nunca fique assim, com essa coisa. Então, você está querendo mostrar mais que eu? Esse aqui tem muito, né, nas congregações. Não, ele é novato, ele não pode falar essas coisas, ele não tem experiência, não tem nada a ver. Deus é Deus, hein? O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu ao Deus. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos trabalhando como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, como fez esse novato. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. E é verdade, às vezes a gente serve Deus por anos, e a gente não vê assim uma melhora muito grande na nossa vida, porque a gente está com Deus, a gente está com Ele, Deus fala: não, você está salvo, está bom, o que você quer mais? Aí vem um novato e faz sucesso, entre aspas, né? Cura, cheio de gente, porque ele está cheio do Espírito, vai fazer o quê? A gente não, às vezes, perde esse primeiro amor, né? É isso que Deus fala. Não é para perder, mas acontece.
Então, ele não pode se pensar, não, agora Deus está dando mais para ele que para mim. Não, eu de qualquer forma já estou na casa do Pai. Não tem problema. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostituta, o Senhor comemora matando um novilho. Realmente assim quando a gente olha humanamente, é complicado isso. O pai lhe respondeu: meu filho, você, quando ele fala meu filho, aqui ele quase se endereça à igreja. Hein? O pai lhe respondeu: meu filho, igreja, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. A gente faz parte do corpo de Cristo. Tudo que a gente tem é nosso, que ele tem é nosso. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto, porque ele tinha se desviado, ele tinha saído, por querer sair. Então, ele foi para a morte e voltou à vida, porque se arrependeu. Estava perdido e foi achado. Isso que é maravilhoso. A gente tem que entender que quando uma pessoa essa parábola é a pessoa que se perdeu, que voltou, que se arrependeu. Agora, as outras duas, não. A gente pode sempre ter a esperança, como acontece agora, a gente tem a esperança. Sempre, quando tem algum irmão que vai se perdendo, ele tem a oportunidade de voltar. Só que tem que ser um arrependimento verdadeiro, um arrependimento do coração, uma coisa que dói, que a gente não vai mais recomeçar. Como ele fala aqui, ó, vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, contra Deus, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando a gente chega nesse ponto de humildade, aí sim a gente vai receber o perdão de Deus. Então, por favor, trata-me como o seu empregado. Então, é isso que que eu quero deixar com todos, comigo também, que a gente não pode, mas não pode de maneira nenhuma achar que a ovelha, que alguém aqui no mundo é responsável por nós. Ninguém é responsável por nós. Nós somos responsáveis. Não tem pastor responsável por nós. Isso não existe. Não tem líder por nós. Isso é simplesmente quando essas duas primeiras parábolas são parábolas de evangelização, de boas novas, onde uma vez a igreja, outra vez Jesus, através de Jesus se alegram por ter aceito Jesus, a outra vez pela igreja ter evangelizado e feito novos filhos. A única parábola que fala de um filho de Deus que se desviou é a terceira, que ele é chamado de filho. Um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, ele fala do filho e do pai. Então, a gente tem aqui, nessas três parábolas, toda a estrutura da Trindade, de Deus, né? Começando por Jesus, passando pelo Espírito Santo e pelo Pai, quando a gente é filho. Hein? Vamos, então, aproveitar desse sentimento de arrependimento, hein? Do que Jesus fez para a gente, para celebrar a ceia, e se lembrar desse sacrifício. Certo? Hoje, no segundo domingo do mês, a gente tinha. Opa, a gente tinha celebrado na Páscoa, mas hoje, no segundo. Em Coríntios. Coríntios 11, para quem quer seguir.
E isso é muito importante quando a gente vê agora, a gente entende melhor com essas parábolas das pessoas que, quando ele fala aqui, assim quem come do pão, no versículo 11, 27, 1 Coríntios 11, 27, assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo, que é a igreja, e o sangue do Senhor. Então, realmente, a gente não pode tomar indignamente, a gente entende melhor agora. E quem se afastou ou está afastado, não pode imaginar, não, está tudo certo. Não, tem que ter o arrependimento, porque essa pessoa é morta, hein? Como o filho era morto na festa porque ele voltou à vida. Então, a gente não pode beber indignamente, hein? Pensando, não, eu estou salvo, está tudo certo. Isso como ele estava falando, é melhor que essa pessoa não teria conhecido nada, nunca teria sido salvo. Então, portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram e morreram. Né? Então, isso é muito importante, que a gente come se lembrando do sacrifício. E não assim, tá tudo bem, é pão. Sim, é pão, mas a gente faz isso em memória, né? Sabendo quem é Deus, não achando que Deus não, tudo bem, é Deus. Não é uma lenda. Vai ter um julgamento e vai ter consequência para quem não está obedecendo às leis ou está achando, não, está tudo certo. Não pode, não pode. Vamos ler o que ele... Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este pão é meu corpo e entrega por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, Senhor, a gente se lembra agora em memória ao teu sacrifício, a tua carne que foi crucificada, ao teu corpo que se entregou na cruz para ser encarregado de todos os nossos pecados, de todas as nossas enfermidades, Senhor. A gente quer se lembrar desse sofrimento, dessa dor que o Senhor sofreu no nosso lugar, por nós, para nos salvar, para nos livrar de todos os pecados e para nos purificar. Então a gente vai agora comer desse pão, como se fosse o teu corpo, nessa lembrança do teu sacrifício. Pode tomar. Obrigado, Senhor. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Senhor, obrigado pela essa aliança, pelo sangue derramado em sinal, em aliança com a humanidade, Senhor. Com a humanidade e com todos aqueles que te aceitaram, Senhor, como Salvador, e não somente como Salvador, mas como Senhor, Senhor. E este vinho é o selo dessa aliança conosco. A gente te aceita como Senhor, Senhor. Como a gente fala, como fala meu irmão, é uma conversão diária, Senhor. A gente te aceita hoje, como a gente te aceita um outro dia. A gente te aceita hoje como sendo Senhor, não somente Salvador, mas Senhor das nossas vidas, Senhor. Através desse vinho, Senhor, a gente sela essa aliança, a gente se lembra desse sangue derramado, sob sinal dessa aliança conosco. Pode tomar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Senhor,